Graças a Deus, irmãos. Estamos no momento da mensagem do culto. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo sobre o livro de Neemias. Hoje nós vamos estar vendo sobre dois capítulos, capítulos 6 e 7. O capítulo 7 ele é um pouco mais extenso, a gente vai estar vendo só uma parte do capítulo 7 e focando um pouco mais no capítulo 6. Como a leitura hoje ela iria se estender bastante, então eu vou estar, vamos dizendo que fatiando a leitura em algumas partes, para a gente estar conseguindo entender o que está acontecendo ali nesse momento do livro de Neemias. Então eu vou começar a fazer a leitura a partir do versículo 1 do capítulo 6 de Neemias. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congremo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram-me a mim 4 vezes, e da mesma forma lhe respondi. Então Sabalate, ainda pela 5ª vez, me enviou teu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gamos disse: tu e os judeus, intentai rebalar-vos, então edificais o muro, e tu te farás rei deles segundo essas palavras. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá, de modo que o rei ouvirá segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém eu mandei dizer-lhe: de tudo que tem dito, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então aqui a primeira parte sobre essa leitura que nós vamos estar fazendo sobre o capítulo 6 e 7 de Neemias. E Neemias, quando ele vem até Jerusalém para estar reestruturando aquela cidade, e ele começa a fazer essa obra que ele foi chamado para fazer ali, esse propósito que ele tinha, que era de estar reestruturando, reconstruindo, reformulando Jerusalém. E ele dá início a esse projeto, a esse propósito que Deus tem para a vida dele, e esse propósito começa a trazer frutos, e Jerusalém começa a se reestruturar. Então aqui o primeiro passo que a gente vê que Neemias ele reestruturou aqui, o muro de Jerusalém ele estava sendo reconstruído, estava sendo reestruturado. E os inimigos ali de Jerusalém, outros povos que eram inimigos de Jerusalém, eles vendo aquilo, eles vendo que o que Neemias estava fazendo ali em Jerusalém estava realmente trazendo frutos, eles se incomodaram com isso e começaram a trazer armadilhas, traçar planos para frustrar ali a obra e a reconstrução de Jerusalém. Então eles falaram, que a gente viu aqui nessa leitura, vem até aqui um lugar que nós vamos marcar de se encontrar. E Neemias falou: não, eu não vou porque eu sei que isso é uma armadilha que vocês estão fazendo para mim. Então, assim como aconteceu dessa vez, aconteceram outras vezes, mas a Bíblia fala aqui que aconteceram outras vezes, além do que está citado aqui, de tentativas para frustrar ali os planos de reconstrução de Jerusalém que Neemias estava fazendo. Então aqui essa primeira parte da leitura é para a gente estar contextualizando que os inimigos de Jerusalém, assim como a gente já viu desde o primeiro, segundo capítulo, que eles, quando Neemias ele dá início a esse propósito, dá início a essa obra de reestruturar Jerusalém, os inimigos também se opõem a ele, porque eles não querem que Jerusalém seja reconstruída, seja reformulada. E aqui quando o muro é reestruturado, esses mesmos inimigos, eles são contra isso e traçam planos e armadilhas para atrapalhar esse plano de Neemias. E aqui, essa primeira parte da leitura do capítulo 6, a gente vê mais uma vez esses inimigos, Sambalate, Tobias, os inimigos de Jerusalém, traçando planos para frustrar ali o propósito de Neemias, que era de reconstruir
e reformular Jerusalém. Então, voltando à leitura agora a partir do capítulo 10, do versículo 10, capítulo 6. E entrando em sua casa, e entrando em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar e para que assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa para me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, conforme a este sua obra, também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. E aqui uma estratégia, mais uma estratégia que eles trabalharam ali para estar fazendo contra Neemias e contra Jerusalém. Eles contrataram, subornaram ali falsos profetas para estar dizendo: Neemias, estão vindo te matar hoje. Vai ao templo, se esconde no templo para se proteger do templo, para se proteger dos inimigos no templo. E a resposta que Neemias dá: eu não vou ir, porque eu sei que o que vocês estão falando não é algo que é de Deus, mas sim que vocês foram subornados para estar vindo trazer palavras para me atemorizar. E aqui, assim como em todo o livro de Neemias, a gente vê mais uma vez a fé e a força que Neemias tinha em Deus. E ele mesmo, recebendo ameaças de que iriam matar ele essa noite, ou outras vezes também que Neemias foi ameaçado, ele não se abala, ele permanece firme, porque ele sabe que era Deus quem estava guardando ele. Então, a gente está vendo durante todo esse livro de Neemias, que Neemias é uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que tem uma fé muito forte em Deus. E isso a gente já sabe, a gente já está vendo, mas eu quero fazer um parêntese sobre a vida de Neemias e focar um pouco sobre a vida desses falsos profetas ali, que era Semaías e Noadia. E eles foram subornados a entregar uma palavra mentirosa para Neemias, dizendo que era Deus que tinha entregado essa palavra para eles repassarem para Neemias. E aqui eu não sei, a Bíblia fala muito pouco sobre eles, a Bíblia não fala sobre esses falsos profetas ali que como aparecem antes e também não falam depois do que aconteceram. Mas a gente pode pensar o que eram, como eram essas pessoas. Existe uma possibilidade deles serem pessoas que não tinham nada ali a ver com Deus, que não eram profetas realmente, e eles só receberam o suborno e foram entregar uma palavra mentirosa para Neemias. Ou também existe uma possibilidade que eles eram pessoas que faziam parte ali de um povo de Deus, que eram profetas até, que recebiam muitas vezes palavras de Deus para eles e para eles entregarem palavras para outros também. Então existe a possibilidade deles realmente serem profetas, mas nesse caso eles foram subornados e entregaram uma palavra mentirosa. E como a gente não tem como cravar o que aconteceu, eu prefiro ficar com essa segunda opção. Que eles eram pessoas que eram realmente de Deus. Só que cometeram um pecado ali, cometeram um erro de caírem no suborno para entregar uma palavra mentirosa para Neemias. Então imagina que eles eram pessoas que eram realmente profeta e profetisa que eram de Deus, que era Semaías e Noadia, que eram de Deus, mas acabaram sendo, assim como foi com Judas, que eu não estou falando que Judas ele era salvo antes de trair Jesus, mas ele caminhava junto com Jesus e ali no momento ele foi tentado e ele acabou caindo nessa tentação. Então eu imagino algo semelhante aqui. Eu não sei se eles eram realmente salvos ou não, mas eu imagino que talvez eles caminhassem junto com Deus, mas nesse momento eles acabaram caindo numa tentação do suborno e entregaram uma palavra mentirosa para Neemias por dinheiro. Mas existe ainda a possibilidade deles serem pessoas que eram realmente salvas, não só caminhavam
com Deus, como era o caso de Judas, caminhava com Jesus, mas não era uma pessoa salva. Mas nesse caso, talvez eles podiam ser até pessoas que eram salvas. Mas acabaram caindo na tentação ali do suborno e acabaram entregando uma palavra mentirosa para Neemias. E por que imaginando que eles eram pessoas que eram parte do povo de Deus, que eram até profetas, mas receberam a proposta, a oferta de entregar uma palavra mentirosa para Neemias por dinheiro? Então, se eles eram parte do povo de Deus, mas cometeram esse pecado contra Deus e contra Neemias, contra o povo de Jerusalém, eles fizeram isso porque eles colocaram em primeiro lugar o suborno, o dinheiro que eles iriam receber do que servia a Deus, do que servia na obra que Deus levantou Neemias, que era reestruturar, reformular, reconstruir Jerusalém. Então o que eles fizeram? Eles colocaram algo superior a Deus. E aqui nesse caso foi o dinheiro. E da mesma forma que foi com Judas. Judas caminhava com Jesus, mas ele teve que fazer uma escolha entre permanecer caminhando com Jesus ou aceitar ali e trair Jesus pelas moedas de prata. E aqui mais uma vez acontece isso. E nas ambas situações eles acabam colocando outra coisa, que é aqui o dinheiro, no lugar de Deus. E agora eu quero adiantar um pouco para o capítulo 7, a partir do versículo 70. Capítulo 7 é bem longo. Então, a partir do versículo 70 até o 73. E uma parte dos chefes dos pais contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 dracmas, 50 bacias e 50 e 30 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes dos pais contribuíram para o tesouro da obra em ouro 20.000 dracmas e em prata 2.200 libras. E o que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 dracmas e em prata 2.000 libras e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dos povos, os servidores do templo e todo Israel nas suas cidades. E depois que a obra é concluída, ali a gente vê pessoas do povo se levantando e ofertando ali dinheiro também, ofertando para a obra, ofertando para o reino de Deus aqui na terra, para o ministério que estava sendo ali na reconstrução de Jerusalém. Então a gente vê no capítulo 6 pessoas que estavam traindo o que Deus chamou elas, que eram para ser profetas, estavam entregando uma palavra mentirosa, estavam entregando uma palavra falsa para Neemias, dizendo que era Deus que tinha entregado isso, e fizeram esse erro, cometeram esse pecado por dinheiro, e no próximo capítulo a gente vê pessoas entregando o seu dinheiro como oferta para a obra. E agora eu quero começar a fazer um parâmetro, uma comparação entre um e o outro, uma situação e a outra. A gente vê um capítulo depois a mesma situação, de que você tinha que fazer uma escolha entre segurar o seu dinheiro para você ou entregar o seu dinheiro para Deus. Só que em um dos casos, eles preferiram receber dinheiro e entregar algo mentiroso para Deus e para Neemias, algo mentiroso contra a obra de Deus. E no segundo caso, a gente vê pessoas entregando o seu próprio dinheiro para Deus. E aqui a diferença entre uma atitude e a outra é a prioridade que era a vida dessas pessoas. Qual era a prioridade? No primeiro caso, qual era a prioridade? O dinheiro ou Deus? E no segundo caso, a mesma pergunta, qual era a prioridade? O dinheiro ou Deus? A primeira opção, Noadi e Semaías, eles preferiram o dinheiro do que caminhar ao lado de Deus. E no segundo caso, no capítulo 7, a gente vê o povo entregando seu próprio dinheiro para Deus, dando prioridade a Deus e não ao dinheiro. E a gente às vezes faz a mesma coisa que Noadi e Semaías fizeram no capítulo 6, que é dando prioridade ao dinheiro e não a Deus. E ao dinheiro sim, mas há também outras coisas. E qual é a sua prioridade? O que vem em primeiro lugar na sua vida?
Deus é a sua prioridade verdadeira ou é só uma aparência que você fala que você é de Deus porque você sabe que você tem que fazer parte do povo de Deus, que você tem que aceitar Jesus, mas quando você vai ver, quando você tem uma outra oportunidade de agir de uma outra maneira, qual é a sua prioridade? E pode ser o dinheiro, talvez se você tem um coração duro que você não consegue ofertar, entregar o seu dinheiro para Deus, ou talvez outras coisas, você não consegue entregar parte da sua vida para Deus. Você não consegue abrir mão de coisas por conta de Deus, por causa de Deus. E talvez você esteja colocando coisas no lugar de Deus, coisas superiores a Deus. Da mesma forma que fizeram ali aqueles falsos profetas. Mas a gente tem que se estimular, a gente tem que se forçar para cada vez mais agir de uma outra maneira, sem se agir preso no que a nossa carne vai pedir muitas vezes. Sem agir pelo impulso do que a nossa própria vontade, mas agir colocando Deus em primeiro lugar, Deus como primeira opção. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, queria que vocês fossem verdadeiros, bem sinceros na resposta. Onde vocês preferiam estar agora? Eu sei que a gente não está na igreja, a gente não está fisicamente num templo, mas ouvindo a mensagem através do YouTube, ou em qualquer outro lugar que fosse, talvez num almoço em família, ou talvez em um parque, ou talvez saindo com amigos, ou viajando, ou alguma outra coisa, e pensando sobre isso, sobre esse momento, mas também sobre outros momentos. Qual é a sua prioridade? A sua prioridade nesse caso, você está aqui ouvindo essa mensagem porque é a sua prioridade, porque você abriria mão de outra coisa para estar colocando aqui a palavra de Deus, não a minha mensagem, não o que o Nicolas está falando, mas a palavra que Deus está enviando, ou você ir fazer uma outra coisa? Qual tem sido a sua prioridade? Talvez você esteja ficando com o seu coração amargurado, com o seu coração fechado para entregar o seu dinheiro, mas talvez para outras coisas, para entregar a sua vida, para entregar o seu tempo, para entregar pessoas, consagrar situações, consagrar lugares para Deus e deixar Ele em primeiro lugar, mas não a sua vontade em primeiro lugar. E concluindo a mensagem, a conclusão final dessa mensagem é que você entregue sua adoração verdadeira a Deus, que você confesse que nada é melhor que Jesus, que você não coloca as coisas de Deus em segundo lugar e que você serve a Deus não porque você tem uma outra opção ou porque virou uma rotina na sua vida, mas sim porque Ele é a prioridade. E que se você ouvindo essa mensagem, você entende que você prefere outras coisas do que Deus, você entende que você prefere outros lugares do que o lugar onde você serve a Deus, que você comece a trabalhar o seu coração, comece a dar liberdade para o Espírito Santo, mudar isso na sua vida. E que Ele passe a ser a prioridade na sua vida, que Ele passe a ser a primeira opção na sua vida, e que cada vez mais Ele venha a ser a prioridade na sua vida. Senhor, nosso Deus, neste momento, Pai, eu quero estar te entregando liberdade para agir sobre a nossa vida, para tirar o que tiver que ser tirado da nossa vida, para colocar o que tiver que ser colocado na nossa vida, e que nós declaremos hoje que o Senhor é a nossa prioridade, que nós não te servimos porque não temos uma outra opção melhor, que nós não te servimos porque estamos numa rotina, numa zona de conforto, mas sim porque o Senhor é a nossa prioridade e que cada vez mais o Senhor tome esse lugar de prioridade, lugar de honra na nossa vida e que verdadeiramente que o Senhor seja o nosso Deus, Senhor e Salvador da nossa vida e que o Senhor esteja no controle da nossa vida. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.